Olá, bem-vindos! Hoje, nosso primeiro episódio, nosso podcast Estética e Ciência. E o nosso convidado de hoje, Dr. Davis Barbosa, cirurgião plástico. E nós vamos esclarecer um pouquinho todas as dúvidas de blefaroplastia. Cirurgia que pode melhorar a região dos olhos. Então, bem-vindo, Dr. Davis Barbosa. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para esse bate-papo de conversar sobre a blefaroplastia. Muito obrigado, Rose. É um prazer realmente grande, um prazer e uma honra estar aqui com você no primeiro episódio, a estreia, né? Sim. A gente que já é amigo, já se conhece, Sim. trabalha junto. Sim. E espero que o podcast fique bom. Acho que vai dar tudo certo. Eu que agradeço. Então, vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre a blefaroplastia, que é uma cirurgia. Então, eu queria que você iniciasse aí falando dos riscos, as indicações da cirurgia, do seu dia a dia como blefaroplastia. Muito bem, Rose. Então é o seguinte, primeiro a blefaroplastia é a cirurgia da região das pálpebras, né? E hoje em dia a gente inclui também a região da sobrancelha. Ela é uma cirurgia cuja indicação é principalmente no tocante ao excesso de pele. Mas ela pode ser feita por conta do tocante, no tocante ao excesso de pele, pode ser feito por conta da flacidez na região da pálpebra inferior e também da queda da sobrancelha, quando é o caso. Essa cirurgia ela não tem uma idade para ser realizada. Às vezes, pessoas jovens, eu já operei pessoas de 20 anos, com um excesso de pele importante. É interessante saber que essa cirurgia ela não é apenas a retirada de pele. O paciente precisa ser examinado como um todo essa região palpebral. A retirada de pele é só uma pequena parte da cirurgia. Na parte interna nós temos bolsas de gordura. Essas bolsas elas vêm da parte interna do olho, né? E elas causam volume na região da pálpebra, especialmente quando elas estão na pálpebra inferior. Daquela sensação de cansaço, aquela bolsinha de gordura que incomoda. Então essas bolsas precisam ser tratadas, às vezes apenas colocadas para dentro, às vezes retirado o excesso de gordura, né? Elas são bolsinhas de gordura. Uhum. Na região da pálpebra inferior também, a gente precisa considerar a questão da flacidez. A pálpebra inferior, ela pode ter uma flacidez, ou a pessoa nasce com ela, ou com o passar do tempo, e a cirurgia ela tem que reforçar essa região, sob pena de, ao final da cirurgia, o olho ficar arredondado. Sim. Né? A região da íris, que é a bolinha preta do olho, ficar aparecendo e ter um aspecto que não seja bom. Certo. E, por exemplo, os riscos, né? A gente sabe que todo pós-operatório, eu como fisioterapeuta, que atuo também como pós-operatório, a gente sabe que o procedimento cirúrgico, né, que a grande maioria das pacientes, dos pacientes imaginam, que faz a cirurgia já sai, né, com o olho lindo, sem o excesso de pele e tudo, mas a gente sabe que tem a questão do pós. Então, por exemplo, tem muito inchaço, depende muito de cada paciente, depende, por exemplo, da quantidade de pele, vamos dizer assim, que é removida, depende das características do paciente. Explica aí um pouquinho para a gente, esse pós, como é que funciona? Ok. Algumas pessoas elas têm menos vermelhidão, não, áreas roxas na região do olho, Sim. né? A cirurgia ela envolve machucar algumas veias, algumas artérias e, obviamente, vai acumular um pouco de sangue naquela região. Essa área, então, fica arroxeada. O roxo da região palpebral, ele costuma demorar entre 2, às vezes até 3 semanas para desaparecer. É uma época importante que eu peço para a pessoa normalmente ficar afastada dos seus contatos sociais, né? Trabalho, né? Dos demais contatos sociais, sair, só para não chamar atenção, apesar de que se isso acontecer realmente não vai ter nenhum problema. Quando a gente opera apenas a pálpebra superior, o roxo costuma ser muito pequeno. Né? Agora, quando a gente opera a pálpebra inferior, geralmente esse roxinho é maior. Os cuidados são principalmente no tocante à atividade física, Sim. né? Atividade física e uso de medicamentos anticoagulantes. Quando a gente faz a cirurgia da pálpebra, só costuma liberar para atividade física em torno de 1 mês, 20 a 30 dias, porque uma atividade física precoce, ela pode aumentar o sangramento daquela região. Pessoas com pressão alta não podem deixar de usar seu remédio pelo mesmo motivo, né? E as pessoas que usam anticoagulante, a gente espera de 24 a 48 horas após a cirurgia para voltar a usar a medicação. E por que esses cuidados? Né? Por que esses cuidados com sangramento? É porque o sangramento, se ele acontecer de uma forma muito importante nessa região ao redor dos olhos, ele pode entrar para a parte de trás dos olhos e apertar o nervo óptico. E isso pode prejudicar a região da visão.
Eventualmente, existem casos raros até de pessoas terem cegueira, né, por conta disso. Mas normalmente o que causa é uma dificuldade temporária da região da visão, o arroxo fica muito grande. Então, esses cuidados eles têm realmente que ser observados. Sim. E a gente vê muito, né, o hater do momento, vamos dizer assim, é a questão dos liftings, Sim. né? Eu tenho certeza que você recebe no consultório também, principalmente mulheres que sentem aquele desconforto, aquele olhar mais pesado, que é uma indicação da blefaroplastia, mas muitas vezes quer associar com o mini lifting, por exemplo, ou da região da testa, né, que quer melhorar um pouco mais, ou da parte inferior, que a gente chama de terço médio inferior. Você, como profissional, indica essa associação de cirurgias ou você acha pelos riscos, né? Porque a gente sabe que a região dos olhos é uma região sensível, que tem uns cuidados específicos, como o senhor bem citou. Mas tem essa indicação de fazer as cirurgias associadas quando a paciente desejar, ou você acha melhor não? Sim, Rose, essa cirurgia ela é muito comum ser associada. Na realidade, nesses casos, o usual é a paciente nos procurar por conta da flacidez da Sim, face, né? exatamente. Aí ela tem essa flacidez, o mais comum é essa região aqui da bochecha, né? Esse bulldogzinho, como Sim. elas gostam de Uhum. falar, né? Bigode Bigode chinês. chinês, né? Assim que elas costumam referir pra gente. Sim. E aí a gente faz o lifting facial. A região da pálpebra, via de regra, na pessoa que já tem uma flacidez da face como um todo, ela está com flacidez também. Uhum. Então ela precisa ser abordada se a gente quiser um resultado completo. Aí a gente faz a blefaroplastia associada ao lift. O mais comum é a pessoa realizar o lift que a gente chama 2/3, que é aquele que trata da Da parte região, superior dos isso, da olhos. região da sobrancelha até a região do pescoço. Algumas pessoas às vezes querem tratar a região da testa também. Então a gente pode fazer o lifting coronal. Eu queria aproveitar para falar uma coisa que eu considero importante, Sim. já focando mesmo na região da pálpebra. A cirurgia da pálpebra ela deve preferencialmente, se não com toda certeza, ser realizada num hospital. A manipulação da região palpebral, da região do olho, ela pode causar uma diminuição dos batimentos cardíacos, até mesmo a parada cardíaca. Então, o paciente tem que estar o tempo todo sob observação, sob monitorização, e é perigoso fazer essa cirurgia da pálpebra num local sem cuidados, Sim. né? No consultório, por exemplo, sem a pessoa estar devidamente preparada, né? Sem um monitoramento Sem ter o adequado. monitoramento adequado, exatamente. E dessa questão dos riscos, né? A gente sabe, como o nosso podcast fala da parte científica, né, também. E a gente vê muitos profissionais querendo realizar outros procedimentos, até mesmo mini liftings cirúrgicos, como você bem citou, sem ter todos esses cuidados. E muitas vezes a gente vê a questão das intercorrências acontecendo. Você já pegou intercorrências relacionadas à blefaroplastia, a lifting, que você teve que voltar o paciente para o centro cirúrgico, fazer algum outro tipo de procedimento mais sério, mais grave, que você possa relatar para a gente? Assim, no tocante à pálpebra, a reoperação mais comum, ela é referente à flacidez da pálpebra inferior. Sim. É muito comum as pessoas que têm menos capacitação fazer uma cirurgia apenas de retirada de pele. Quando isso acontece na pálpebra inferior e essa retirada é maior, a pele pesa e ela puxa a pálpebra para baixo. E como a cirurgia da pálpebra ela é feita com mais frequente em pessoas com mais idade, a partir dos 40, 50, 60 anos, ela tem uma pálpebra inferior mais flácida. Uhum. Essa pálpebra flácida, se você tira a pele e coloca nela, ela arredonda ou mesmo vai para fora. Né, que é uma coisa chamada ectrópio. Sim. E aí, quando essa pálpebra está voltada para fora, o olho fica ressecado, fica ardendo, né? Tem a questão da cicatriz também. A gente vê com muita frequência uma cicatriz mal posicionada, especialmente na pálpebra superior. Ao invés dela acompanhar por completo a dobra da pálpebra, que é o lugar em que ela fica mais escondida, a gente vê com frequência na região do meio do olho, né, próximo ao nariz, essa cicatriz sair. Bom, enquanto é possível a gente corrigir a flacidez da pálpebra inferior, se o excesso, se não tiverem retirado pele demais, né, a gente consegue reforçar a pálpebra inferior para corrigir o ectrópio, para corrigir o olho arredondado. Na pálpebra superior, quando a cicatriz está fora do lugar ideal, não há correção.
aí é uma sequela definitiva, né? Via de regra feita por uma abordagem inadequada de uma pessoa que não tem treinamento correto para fazer essa cirurgia. Às vezes, isso leva a gente a levar o paciente para o centro cirúrgico, inicialmente na pálpebra inferior. No tocante ao lifting, né, hoje você vê, eu vejo o pessoal Sim. ver, né, Aham. uma cirurgiazinha que eles cortam aqui um pedacinho de pele e costura, Sim. né, como se aquilo fosse manter a face realmente tracionada para cima, né? Sim. Isso não existe, né? Se isso existisse, eu faria, os demais cirurgiões E plásticos faria em fariam. consultório, né? De uma forma simples, só cortaria aqui o que é o excesso de pele, puxaria, né? E ficaria tudo ok. Não teria, por exemplo, o que a gente tem, que depois eu quero conversar também sobre isso com você, os procedimentos não invasivos, não cirúrgicos, que podem também melhorar, e a gente pode associar, por exemplo, antes do paciente realizar a cirurgia, pós também, muitas vezes, o excesso de pele, você não consegue remover 100% do paciente. E aí, com isso, a gente consegue também atuar para estar melhorando essas condições, deixando o paciente satisfeito, que é o objetivo do nosso trabalho, né? E o que a gente vê realmente é cirurgias sendo feitas, não vou dizer por profissionais não capacitados, né? Mas cirurgias que não vão levar a um resultado real que o paciente deseja e acaba retornando, ou para você como cirurgião plástico, ou para mim, para minha equipe como física, que a gente trabalha com a parte tecnológica, e o paciente insatisfeito e com medo de fazer outros procedimentos, porque acaba tendo aquela visão, mas não vai ter o mesmo efeito, eu vou sofrer, né, no pós e não vou ter o resultado que eu desejo. Porque o que é que a gente vê hoje, doutor Davis, que eu vejo muito no consultório, na minha prática clínica. Os pacientes, eles já vão falando o que é que eles desejam, né? E com essa questão de influências que fazem procedimentos, que mostram resultados, que muitas vezes não falam o real dos procedimentos que foram feitos, ele quer aquele resultado, aquele desejo. É um olho de uma influencer tal, é um lifting que outra influencer fez, mas muitas vezes não é o indicado para ele, porque a pele é diferente. As características da pele de cada pessoa é individual. Né? Então, essas cirurgias que não vão ter um resultado adequado, eu acredito que acabar atrapalhando o nosso trabalho. É o meu pensamento. E aí eu acredito também que você pense dessa forma. Isso realmente está muito difícil a gente lidar com isso, né? Eu costumo comparar com o cirurgião cardíaco. O Sim. cirurgião cardíaco, o paciente chega com os exames e o cirurgião diz assim, você precisa operar ou você não precisa operar. Né? Na nossa especialidade, na minha e na sua, o paciente já chega nem com queixa, já Com chega desejo. dizendo, com desejo de fulano de tal, ou com tratamento. O paciente já chega dizendo, eu quero fazer uma cirurgia assim, 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 né? Ou eu quero fazer um tratamento assim, assim, assim. E muitas vezes, se não a maioria das vezes, não é aquilo que a pessoa deseja. A pessoa costuma entender que existe uma coisinha pequena que possa resolver uma grande queixa, né? Isso não existe, né? Voltando àquela retiradazinha de pele, não resolve. Você tem que reposicionar a musculatura, né? Tem que tracionar a região do A parte pescoço, nervosa, tem que tomar cuidado vasos. com os nervos, com os vasos, né? E finalmente retirar o excesso de pele. E o tratamento da face e das pálpebras, ele é um tratamento que ele vai melhorar ali naquele momento, mas você não vai manter o resultado, né, por toda a vida e principalmente vai melhorar, então não vai resolver. A gente melhora muito todas essas questões, mas alguma coisa se mantém. E o paciente, se ele deseja manter ou melhorar o resultado, ele tem que continuar fazendo tratamentos, né? Dali para frente, os tratamentos não cirúrgicos, como harmonização facial, botox, preenchimento, peeling, né? O uso de tecnologias, para você melhorar e manter a proteção solar, né? Que é importantíssimo na nossa região, né? Então, a cirurgia, ela melhora muito, mas ela não resolve tudo que o paciente deseja. E a paciente ou o paciente, ele deve chegar no nosso consultório informando a queixa, né? Olha, eu tenho uma flacidez aqui, eu tenho pele na pálpebra, para que eu possa explicar para ele a cirurgia indicada e a melhor forma de fazer. Você também não pode se comparar com outra pessoa, né? E hoje está demais, a pessoa chega, às vezes me mostra a foto.
pega o celular, isso acontece com você, né? Sim, com certeza. Pega o celular e mostra a foto. Olha, tem fulana de tal, Eu fez quero a esse cirurgia olho. tal. Eu quero essa pálpebra, eu quero esse olho, eu quero essa face. Isso é terrível. Isso muitas vezes é motivo, inclusive, de a gente se recusar a fazer uma cirurgia. Porque se a pessoa foca naquele resultado, né, naquela possibilidade que eu não consiga alcançar, não tem por que eu operá-la. Eu tive até um caso recente que eu achei extremamente interessante. Uma paciente que queria fazer uma rinoplastia associada com outras Sim. cirurgias, né? E aí aquela dificuldade, eu explicar para ela, a pontinha do nariz era mais grossa, a pele espessa e tal. E ela chegou a agendar a cirurgia, depois ela falou para mim, Davis, eu acho que você Não não vai vai ficar do conseguir, jeito que eu quero. não vou conseguir o nariz da Rosa. Então eu não vou fazer a cirurgia. Eu achei isso fantástico, entendeu? A pessoa tem um entendimento do que ela pode receber, do que ela pode alcançar e ela decidir se ela quer ou se ela não quer fazer aquilo. Porque é essencial a paciente ficar satisfeito, né? A cirurgia bem feita, se ela não deixar a pessoa satisfeita, ela foi mal sucedida. Né? Então Exatamente. isso é essencial. Mas eu tenho enfrentado, Rose, muita dificuldade com essa questão de rede social. Acredito que você também, né? Com certeza. E, por exemplo, a gente que trabalha com a parte tecnológica, né, que eu vou falar algumas aqui, que principalmente para a blefaroplastia, que a gente está tendo resultados surpreendentes. Até a gente vai mostrar um caso aqui também de uma paciente que ela já estava até querendo fazer a blefa, mas por medo, porque a gente tem que entender bem que tem pacientes que têm um receio de ir para o centro cirúrgico, fazer um procedimento mais invasivo, tem risco, tem. Você sabe que tem Exatamente, risco, né? obviamente. E muitas vezes eles não querem passar por aquilo, ou ter na cabeça que pode acontecer algo de ruim. Então, ela tinha um indicativo de blefaro, mas eu expliquei, olha, vamos tentar fazer o CO2 fracionado, que é um laser que faz mini cauterização na pele, faz as retrações, não vai ficar um resultado de blefaro, né? Mas já vai fazer a retração, o olho pesado, caindo, deixava ela com um aspecto mais envelhecido, que incomodava aquele olhar cansado, né? E nós fizemos o CO2 fracionado, o resultado ficou maravilhoso. Ela quer fazer outra sessão, né? A gente pode também associar com ultrassom microfocado, que é outra tecnologia também que trabalha a retração, né? E muitas vezes a gente tem resultados muito bons, mas realmente é como você está falando. O paciente ele coloca na cabeça que quer um resultado X ou um resultado de uma colega tal que fez, mas as características da pele é diferente, o grau de flacidez é diferente, até mesmo a idade é diferente. Então a cicatrização vai ser diferente, o tipo de corte, né, como você faz, vai ser diferente. A regeneração, por exemplo, do CO2 fracionado vai ser diferente. Então, realmente é algo que a gente enfrenta bastante, né, no consultório, mas a gente tem que explicar para o paciente, olha, muitas vezes não vai ficar aquele resultado como você deseja, mas vai melhorar. Né? E eu achei bem interessante você relatar também com relação que é importante os pacientes manterem os cuidados. Porque hoje em dia, o que é que eu observo na minha prática clínica? Eles querem fazer um procedimento e acreditam que não precisam mais fazer nada, que é algo que vai ser definitiva. A palavra definitiva, né? Eu quero esse resultado definitivo. Eu não quero mais fazer investimento. Eu quero fazer só um procedimento e ter esse resultado. Mas a gente sabe que a nossa pele tem características, né, na nossa idade. Uma vez por ano a gente vai sofrer alteração. Então, é impossível a gente dizer para o paciente, olha, a gente vai fazer uma sessão de CO2 fracionado na sua pálpebra e nunca mais a sua pele vai voltar como era antes, né? Ou não vai cair novamente, ou não vai ter um excesso de pele, né? E o paciente, ele tem que entender que é uma constância. É uma constância, é uma evolução, é um tratamento que está sendo iniciado, mas ele precisa, né? Até na cirurgia, por exemplo, facial, até manter a hidratação, mantém o resultado por mais tempo. Algo simples de um skincare. O uso do protetor solar, que vai evitar muitas
questões, e manter a pele hidratada, evitar manchas, que muitas vezes pode atrapalhar até o resultado das cirurgias em si, mas eles querem aquele definitivo, né? É um investimento, mas eu estou fazendo esse gasto, eu vou fazer essa cirurgia e nunca mais eu quero fazer nenhum procedimento, né? E é importante a gente relatar isso até para o paciente entender que não tem nada definitivo. É Né? verdade. E o que a gente vê, por exemplo, que eu recebi no meu consultório também, que teve uma era que era dos preenchedores definitivos, os PMMAs, né? E esses preenchedores definitivos agora que está vindo todas as intercorrências de algo do passado de 5, 10 anos atrás. Os pacientes tendo que remover, o rosto ficando desfigurado, fazendo outros procedimentos. Não sei se você já recebeu no seu consultório pacientes com essa queixa, mas tendo que remover, muitas vezes não conseguem remover, porque se colocou em alguma posição que tem um risco, né, de pegar um vaso importante, uma artéria importante, um nervo importante facial, que pode ter risco. Então, eles têm que entender que o que é definitivo tem um risco maior. Exatamente. Né? No tocante às tecnologias, Rose, elas vieram realmente para dar um resultado muito melhor. Especialmente o laser CO2, ele é muito interessante por conta da retração da pele. Quando realizado na pálpebra, numa pálpebra com uma flacidez de leve a moderada, ele costuma dar um resultado, um retorno realmente ao que a paciente deseja. E mesmo quando a flacidez é um pouco maior, o uso das tecnologias pode melhorar e, nesse caso, adiar aquela cirurgia que a pessoa quer fazer, né? Então, tanto ele consegue resolver alguns casos, como adiar, melhorar outros casos. Sempre, quando eu uso tecnologias, né, eu uso mais na lipoaspiração, eu explico para o paciente, olha, é o seguinte, não é o efeito de uma cirurgia, de um lift, mas é uma melhora bem interessante, né, bem importante. Preenchedores definitivos, eu costumo falar para as minhas pacientes assim, o preenchedor é definitivo, o resultado não é definitivo, mas a complicação é definitiva. É muito difícil retirar preenchedores. Já operei narizes com preenchedores, né, que fizeram preenchedores no passado, né? Tem uma reação inflamatória importante, a gente consegue tirar uma parte, mas não vou tirar a pele da ponta do nariz inteiro, né? Essa região, teve muito preenchimento nessa região, Sim. né? E muito preenchimento também de bumbum e de coxa, né? E é sempre um problema, porque eu não vou cortar aqui um pedação da pessoa, tirar uma parte da face dela para resolver um problema, exceto se ele realmente for grande. Então a gente fica naquele... Se for uma complicação real que realmente precisa remover, né? Porque a gente tem pacientes que... Eu tive uma paciente que ela precisou remover, né? E teve que fazer o corte na horizontal, porque o preenchedor se localizou todo no arco zigomático, na musculatura do zigomático, e estava inchando, corria o risco de ir para outras regiões, de pegar vasos, ela não estava conseguindo mais fazer movimentações. E aí o cirurgião que atendeu ela achou melhor fazer mesmo o corte e remover. Mas é algo que o pós foi bem complexo que a gente tratou, porque face é algo complicado, que a gente tem que ter muito cuidado, a forma do corte que vai ser feito, o que vai ser realizado, como vai ser o pós, porque é algo que a gente não consegue esconder. Pois é. Então, hoje eu digo que a gente teve um sucesso com essa paciente, porque no pós, a gente conseguiu deixar aquela cicatriz o menos nítido possível, porque realmente a forma que o profissional que atendeu ela, dentro de uma urgência que ela realmente estava passando quase por uma sepse, né, teve que fazer aquele corte daquele formato para evitar que acontecesse algo mais grave, né, com ela. Mas a gente teve uma evolução muito boa. E é bem importante a gente conversar sobre isso, dessas definições, vamos dizer assim, porque é algo que teve muito em alta, esteve muito em alta até mais ou menos uns 2 anos atrás. Hoje a gente já sabe que a estética facial ela já está indo mais para a naturalidade. Eu acredito até por algumas intercorrências que tiveram, levando a óbito, né, que as pessoas, tanto as pessoas que eu digo pacientes, como as pessoas profissionais que atuam na área, estão mais com receio, com cuidado de fazer algo mais natural,
que acredito nas características do paciente, mas que não leve risco, que eu acredito que aqui, como nós profissionais, temos que agir, né? Eu sempre digo que o menos é mais. Né? Eu concordo com você, Rose. Eu acho que a gente deve tomar cuidado, né, com os medicamentos, com os tratamentos que a gente usa, por conta das complicações, por conta de resultados indesejáveis, né? Tem essa questão, felizmente eu nunca peguei um caso grave desse na face. Já peguei em outras regiões, já peguei no bumbum, já peguei na coxa. Na face só tenho, pego casos pequenos, felizmente, né? Mas além da gente ter atenção com o que a gente está usando, a gente tem que ter atenção com o resultado. Sim. Às vezes o paciente deseja um resultado exagerado. Eu não gosto, eu sei que você não gosta, eu lhe conheço, né? Então, às vezes, o paciente quer aquele lábio muito grande, né? Quer aquela face sem nada de sulco, né? Então, aquilo não é uma bonito. Face completamente paralisada, que não faça nenhuma mímica facial estática, congelada, que eu digo, né? Exatamente. Isso não é bom. Isso não é bom para ela, não é bonito, né? E a gente não gosta de colocar nosso nome no resultado desse. Eu não poria meu nome, você não põe seu nome. Com certeza. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, para evitar esses resultados exagerados, né? Quando a gente observa esses resultados exagerados, infelizmente a gente fica triste, né? A gente observa, obviamente, quando vem de outras pessoas, né? Resultados exagerados. No tocante ao adiamento das cirurgias, isso é muito interessante, né? Os tratamentos não cirúrgicos, eles conseguem adiar às vezes por anos. Um lift, uma plástica de pálpebras, né? E isso realmente vem ajudar a pessoa a ter uma cirurgia só mais tardia. E também o resultado do tratamento cirúrgico acaba ficando melhor. Aquela pele palpebral que ela teve um pouco mais de fibrose e retração, ela vai ser melhor de tratar, né? Assim como a pele da face, aquela pele que já está um pouco mais tratada, hidratada, aquilo vai permitir que a gente tenha um resultado melhor. Então, doutor Deise, eu trouxe essa paciente aqui que nós estávamos conversando sobre, né, que ela tinha um indicativo de blefaroplastia. Ela já tinha até ido num cirurgião plástico, mas a gente iniciou com o CO2 até para ver como seria a resposta, para ela adiar um pouquinho a blefaroplastia, né? E como você estava falando, para melhorar a qualidade da pele, para quando ela for fazer a blefaroplastia, a cicatrização até ser bem melhor, que foi o que eu expliquei para ela, né? E nós fizemos o CO2 fracionado tanto na pálpebra superior como inferior. E eu gosto sempre de ressaltar que o CO2 fracionado, como você bem conhece, as tecnologias atuais são bem diferentes da do passado. O CO2 fracionado atualmente ele é uma tecnologia híbrida. Então não é necessário nós fazermos uma cauterização intensa para o pós do paciente não ter risco de intercorrência. E como ela tem uma pele bem sensível, eu não usei uma potência muito alta, eu não cauterizei de uma forma intensa. Eu até trouxe aqui o vídeo para mostrar que a gente não fez uma cauterização intensa, usamos anestésico tópico mesmo na paciente e teve um resultado muito bom, né? Surpreendente. E ela vai adiar um pouquinho mais aí a blefaro, acredito que ela vai querer fazer lá para o próximo ano, se tiver necessidade, né? Mas o resultado ficou bem legal dela. A gente conseguiu uma melhora significativa, porque o olho já estava pesando, aquele aspecto cansado, né? Ela trabalha à noite na área da saúde, então não dorme bem. E isso também muitas vezes deixa o olhar um pouco mais caído e incomodava ela. Só foi uma sessão, né, Rose? Fizemos só uma sessão. Melhorou muito, né? Provavelmente ela vai ficar satisfeita e passar aí alguns anos. Né? Imagino que você vai fazer mais uma sessão, né? Sim, eu gosto de aguardar mais ou menos em 60 a 90 dias, até porque os lasers eles acabam deixando, mesmo a gente não usando uma potência muito intensa de cauterização, mas ele acaba deixando a pele um pouco sensibilizada por ser uma cauterização. Então, eu gosto de regenerar bem a pele, fazer hidratações intensas, com todo o cuidado de pós, que eu gosto de explicar para o paciente sobre isso. Hidratação adequada, uso de protetor solar, né? Até passo nutracêuticos também para aumentar mais a questão das células de colágeno, as hidratações via orais, para a gente regenerar a pele para ter um indicativo de uma nova sessão. Então, mais ou menos aí uns 60 a 90 dias.
Ficou bom demais, parabéns. Obrigada. E o que é que você acha dessa associação aí de procedimento cirúrgico com tecnologias? Você é a favor? Sim, sim, demais, né? A gente deve pensar não só em cirurgia, né? Cirurgia, ela é um passo importante, mas ela é um passo um pouco mais radical, né? Então, vai envolver cortes, pós-operatório, muitos cuidados, né? Afastamento do trabalho. Então, a cirurgia, ela é interessante quando a pessoa se programa para fazer no melhor Sim. momento. Mas se ela puder adiar com tratamentos não cirúrgicos, né, acho interessante para a própria paciente. E tratamentos como esses, né, como cauterização superficial da pele, eles nos dão a possibilidade de um resultado cirúrgico melhor. Sim. Né? Então, essa associação vale muito a pena, Rose. Que bom. Então, quero agradecer o Dr. Davis por ter aceitado o nosso convite aqui da nossa estreia do podcast. Foi uma conversa bem saudável, onde nós explicamos aí tudo da parte de cirurgia plástica com esse excelente profissional, que eu faço indicação para as minhas pacientes, não só facial, mas corporal também, muito ético, respaldado dentro do que ele faz, né? E que também respeita a naturalidade, que é o que eu acredito como profissional. Então, eu quero também agradecer, tanto por ter aceitado o convite, mas por a gente ter essa parceria, né, de você também confiar os seus pacientes a mim para trabalhar dentro dos pós-operatórios. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Rose. Foi um prazer mesmo de verdade, certo? Foi uma conversa maravilhosa. E, como sempre, né, você é extremamente gentil e educada. É um prazer grande estar aqui com você. Obrigada. Então, gente, eu quero agradecer você que acompanhou a gente nesse nosso primeiro episódio do nosso podcast Estética e Ciência. E fica ligado que em breve a gente vai ter novos episódios com mais informações voltados para a estética de forma ética e saudável.